A paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Hoje, manhã de sábado, graças a Deus. 17 de 1 de 2026. Passando aqui nesta manhã, mais uma vez, para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Nesta manhã, meu querido, minha amiga, meu amigo, desde já eu quero te desejar um sábado de livramento, um sábado de paz, que o nosso bom Deus te conceda neste dia o desejo do teu coração, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa encher a tua alma, que a tua alma hoje ela possa estar quieta e que você esteja hoje no dia tranquilo de felicidade. Quero também agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato pela sua companhia, pelos seus likes, por cada inscrito. Eu sou muito grato. Mas hoje, como sempre, Deus ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar esta palavra que vem diretamente do trono de Deus para o seu coração e para o meu coração. Você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? Sim, Deus ele fala comigo e ele fala com você todos os dias. Porém, as inquietações, as preocupações, os labor da vida têm sido uma barreira para que possamos estar sensível ou sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mas nesta hora, toda barreira ela está caindo por terra, porque Deus ele vai falar aos nossos corações. Não saia daí, não mude o ouvido. Deus tem uma palavra para você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã de sábado, entregamos nas tuas mãos este dia, que possamos descansar o coração em ti, Pai, que possamos descansar o coração na Trindade Santa. Ó Pai, principalmente aquelas pessoas que amanheceram angustiadas, aflitas, por causa, Senhor, de diagnósticos, de notícias que não agradaram. Mas Tu é aquele que fala, Tu é aquele que consola, Tu é aquele que livra a alma da aflição. Ó Deus, usa meus lábios pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 21. Vamos ler até o 24. Depois pularemos para o 35, que diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e o rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos, para que sare e viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente.
e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muitos e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos chorar? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Mas desse-lhe de que comer. Perdão. Irmãos, uma passagem bastante conhecida do nosso meio, a ressurreição da filha de um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Jairo, como qualquer um ser humano, ele não estava passando uns momentos bons. Ele estava preocupado alguns dias, porque nada mais, nada menos, a sua filha estava enferma, estava doente. E a gravidade desta doença era tão séria, muito séria, que Jairo, ele dá um diagnóstico ao Senhor quando ele encontra o Senhor ali na beira do mar. O texto diz que Jairo rogava muito, e dizendo que a filha estava à beira da morte, o diagnóstico. Jairo estava dizendo que, avaliada pelos médicos, que a filha sendo avaliada pelos doutores da medicina daquela época, que deram aquele diagnóstico para ele, sobre a filha. Jairo estava dizendo que o médico que avaliou ela disse para Jairo que o estado da criança era grave, que talvez não pudesse fazer mais nada. É nesse momento que Jairo se desespera e ele ouve falar de Jesus. Jesus entrava nas sinagogas. Jairo já teve um contato com o Senhor. Jairo ouviu os rumores que Bartimeu, quem sabe, que Bartimeu era cego, Jesus curou. Jairo também ouviu, quem sabe, sobre a multiplicação dos pães, as multiplicações dos peixes. Jairo estava ciente que Jesus, ele podia mudar o quadro da sua situação. E quando Jairo chega para falar com o Senhor, com Jesus, mas ele chega tão angustiado, mas tão angustiado, que diz que ele se joga aos pés do Senhor. Ele roga aos pés. Se jogar aos pés é uma maneira de adorar, reverenciar.
Jairo sabia que nenhum judeu, nenhum hebreu, deveria se prostrar diante de homem algum. Quando ele se prostra diante do Senhor, é porque ele reconhece a deidade de Cristo. Ele conhece o senhorio de Cristo, o poder de Cristo. Ele roga. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E ele está conversando. E o que eu mais amo, na sua totalidade, de tudo, mas o que eu mais amo em Cristo, é a atenção que ele dá para um aflito, para uma pessoa aflita. O texto diz que ele estava cercado de uma multidão, mas o Senhor ele não suporta, aleluia, ver alguém aflito. E quando Jairo começa a falar ali aos pés, chega alguns da casa de Jairo e diz e fala o pior diagnóstico que qualquer ser humano não quer ouvir. Principalmente do seu ente querido, íntimo. Mãe, filha, pai. Principalmente filho. Porque você está incomodando o mestre? A sua filha morreu, Jairo. Acabou, Jairo. A gente não tem mais o que fazer. Jairo, não tem mais jeito. Só que nesta hora, enquanto Jairo falava com Jesus, Jesus não disse nada. Jesus só falou alguma coisa quando o último diagnóstico do homem chegou. Pode olhar o texto. Estando ele ainda falando, Jesus não tinha falado nada. Minha irmã, Jesus ainda não disse nada a respeito da sua situação. O nosso Senhor só está esperando o diagnóstico do homem para ele agir. E quando os que chegam diz acabou, é aí que Jesus entra em ação. A intervenção divina. Jesus diz, Jairo, não temas, crê somente. O último diagnóstico, quem dá é Deus. O diagnóstico final, quem dá é Deus. O ponto final, quem coloca é Deus. Se ele vai botar ponto e vírgula de continuação, o traço de continuação, ou ponto final. Quem dá o diagnóstico final. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. Porque ninguém dá uma notícia, só os imprudentes dão uma notícia de morte sem avaliar, sem ter convicção. Quem mandou aquelas pessoas avisarem a Jairo que a menina morreu foi algum especialista que analisou que a unha roxeou, que as pupilas dilataram, que o corpo esfriou, não havia respiração. Aí alguém analisou, alguém deu o diagnóstico, vá lá, diga a Jairo que a menina já morreu. Mas eles não sabiam que aonde Jairo estava, ele não sabia que com quem Jairo estava conversando era maior do que a medicina. Ele não sabia que
com quem Jairo estava conversando era maior do que a quimioterapia. Era maior do que a radioterapia. Ele não sabia que com quem Jairo estava conversando era maior do que a morte. Era maior do que a morte. Ele não sabia que com quem Jairo estava conversando era o autor da vida. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, não se prenda ao diagnóstico do homem. O homem disse uma coisa, mas o último diagnóstico quem fala é Deus. Quem dá é Deus. O Senhor vale mais do que um soro. Ele é poderoso para curar do câncer, da AIDS. Ele é poderoso para restaurar vidas. Então, meu amigo, creia tão somente. Acredite que antes do processo quimioterapêutico, o Senhor já está agindo. Antes da cirurgia, o Senhor já está agindo. E se Ele permitir, porque o meu Deus, Ele faz sumir nódulos. Porque o meu Deus, Ele restaura rim. Porque o meu Deus, Ele faz cabelo que está caindo cessar de cair. O diagnóstico final, quem dá é Deus. Porque quem conhece cada veia, cada artéria, cada célula, quem conhece o movimento da corrente sanguínea do nosso corpo, é o Criador. Se Ele fez no começo, Ele continua fazendo. Receba a sua cura. Receba a sua restauração. O diagnóstico final, minha irmã, que der a seu filho, a sua filha, ao seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o último diagnóstico quem dá é Deus. O diagnóstico final quem dá é Deus. Ou você não sabe que os médicos saem muitas das vezes da UTI com a mão no queixo, dizendo assim: não sei o que foi que aconteceu. O quadro dele era óbito. Os exames diziam, o último boletim que nós passamos para a família foi que talvez ele não resistisse. E agora ele já está lá dentro da UTI pedindo água, querendo comer. Já está até querendo tirar o soro do braço. Porque o Senhor é aquele que dá o último diagnóstico. E se Ele resolver te visitar hoje, minha irmã, e se o Senhor hoje resolver te visitar em cura, se o Senhor hoje resolver visitar o leito que está o teu parente, hoje os médicos sairão com a mão no queixo das UTIs, das CTIs. Hoje é um dia especial de altas. Quem está na UTI passará para o quarto de visita, e quem está no quarto de visita passará para a alta, para a sua casa. E os exames, hoje é dia de o médico mandar repetir o exame, porque não está entendendo nada, porque o de ontem deu nódulo, o nódulo hoje já saiu, o de ontem deu pneumonia, a pneumonia já sumiu, o raio-x de ontem deu tuberculose, só que no de hoje já não tem tuberculose, está uma confusão nos hospitais hoje, porque o Senhor é que dá o último diagnóstico. Você crê que essa enfermidade já sumiu? Você crê que esta insônia, essa dor de cabeça, essa pressão arterial já sumiu? Que essa artéria do coração que está entupida desentupiu? Você crê?
que o diagnóstico final, hoje é dia de diagnóstico final, vindo do céu. Então, meu amigo, minha amiga, receba a sua cura, receba a sua restauração. Continue orando pela minha vida, continue orando por este projeto, que Deus abençoe. Está aí no meu canal, ontem um apelo para nós nos unirmos aqui no bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, em pró da reativação do posto de saúde daqui do bairro de Plataforma. Estamos aí nos reunindo por esta semana para marcarmos o dia desta manifestação com ordem, com decência, reivindicando a reabertura do nosso posto de saúde, e juntos seremos mais fortes. Estamos juntos aí com o nosso pastor Abraão, nosso irmão Sandro, líder comunitário do bairro da Rua dos Araçais. Estamos juntos aí. A vitória não é minha. A vitória não será do pastor Afonso. Eu só estou aqui incentivando. Não estou ganhando nada com isso. Ganharei eu. Ganharemos nós, se esse posto voltar ativa. Fiquei sabendo também que não é a primeira vez que tem essa mobilização. Então está na hora. Fiquei sabendo que tem mobilização que apareceu 6 pessoas, gente. 6 pessoas que moram aqui em Plataforma. Fiquei sabendo que já teve até 10 pessoas. Gente, é uma mobilização pesada. Pesada. Você não se engane. Nós só vamos levar fé quando os moradores do final de linha ou daqui da praça tiver que subir para pegar os ônibus lá no Luso. Por quê, pastor? Porque já não tem mais ônibus. Eles tiveram coragem de fechar um posto de saúde, não vai ter coragem de tirar a linha de ônibus. Então é hora de se mobilizar, é hora de reivindicar. Não pense em você, pense no seu parente, pense na sua criança, pense no socorro mais rápido e seremos vitoriosos. Continue orando pela minha vida, que Deus abençoe hoje para todo sempre. Amém? Sou carente de oração. Fica com Deus. Muito obrigado. Semana recheada de podcast. Para a semana tem mais. Em nome de Jesus. Fica com Deus.